De volta aqui aos donos da bola da Rádio Bandeirantes para falar sobre esse jogo importantíssimo entre Corinthians e Internacional amanhã às 7 horas da noite com transmissão da Rádio Bandeirantes. Todos os detalhes você vai curtir conosco no 86.3 ou no 90,9 youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial ou através do aplicativo Bandplay. Então falando sobre o Corinthians que fechou essa preparação e a tendência é que Memphis Depay apareça entre os titulares pela primeira vez, atuando como titular nessa equipe do Corinthians. Ele que já fez 3 jogos com a camisa alvinegra, estreou diante da equipe do Atlético Goianiense, chegou a atuar contra o Fortaleza e depois jogou contra o São Paulo. Foi bastante criticado o Memphis nessa partida contra o Tricolor Paulista. Muitos torcedores falando, tá fora de forma, tem que jogar mais. E aí a tendência é que ele apareça entre os titulares. Até porque se você for parar pra pensar, o Memphis tem mais praticamente, sendo um cenário mais otimista, 13 jogos pelo Corinthians, né? Porque o Timão, se avançar numa disputa de Copa Sul-Americana, vai ter mais 3 jogos, né? Primeiro na semifinal na ida, na volta da semifinal e uma final, dia 28 de novembro no Paraguai. E aí terão mais 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então são 13 jogos pela frente. É importante lembrar que se o Corinthians cair de divisão, há uma cláusula contratual que diz que o Memphis não vai permanecer no Corinthians. Foi uma exigência do próprio clube alvinegro com relação a isso, até porque é um atleta muito caro. Então até pensando numa provável escalação, e depois eu até repito para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, uma provável escalação do Corinthians que não vai ter o Fagner expulso, o André Ramalho também expulso contra o São Paulo e o Romero, que levou o 3º cartão amarelo e está fora deste duelo. Uma provável escalação com 3 zagueiros. O goleiro Hugo Souza, e daqui a pouco falaremos mais sobre a situação de Hugo Souza no Corinthians. 3 zagueiros, muito provavelmente Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique. Na ala direita, Mateuzinho. Na ala esquerda, Matheus Bidu. Meio de campo de Martínez, Bidon e mais à frente o Garro ou o Carilho ali no lugar do Bidon. A possibilidade existe. A dupla de ataque com Yuri Alberto e Memphis Depay. Essa é a provável escalação do Corinthians para essa partida. Ainda falando sobre esse timão, daqui a pouco eu trago um repeteco para você que acompanha a Rádio Bandeirantes sobre esta escalação. Muita gente querendo saber se Coronado e Garro voltarão a ter oportunidades de jogarem juntos. Mas tem um detalhe, né? O aproveitamento do Corinthians cai pela metade quando os dois estão atuando como titulares. Eles voltaram a jogar depois de mais um mês juntos, né? Mais de um mês afastados, na verdade. O Ramon Dias voltou a dar oportunidade no jogo contra o Flamengo. O Corinthians ganhou apenas 2 de 11 jogos com eles como titulares. Ah, Pedro, mas é uma equipe do passado, é verdade, as coisas mudaram e tal. Com os 2 meias juntos desde o início do ano, 11 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, 27% de aproveitamento. Mas sem a dupla, o Corinthians teve 59 jogos, 21 vitórias, 12 empates, 16 derrotas e 51% de aproveitamento. O próprio Ramon Dias já chegou a dizer que são 2 grandes jogadores e tudo mais. Em algumas situações vão poder jogar juntos, que está tratando de 2 atletas que têm que se adaptar ao esquema tático e tudo mais. Mas eles têm enfrentado dificuldades de jogarem juntos. Não tem sido fácil. Corinthians que não vai poder contar para essa partida com o volante Rian, que foi diagnosticado com uma fratura no 5º metatarso aí. Está fora desse jogo diante da equipe do próprio Internacional. Eu até falei com o Rian ontem pelas redes sociais e ele falou que tá bastante arrasado porque esperava de alguma forma ajudar o Corinthians ao longo da temporada. Ele só vai voltar daqui pelo menos 6 semanas, quase um mês e meio afastado dos gramados vai ficar o Rian. E por falar em atleta afastado, o Thales Magno também não volta ainda, nem Alex Santana. Esses são os desfalques lá no departamento médico. A tendência é que em menos de um mês eles já voltem a ficar à disposição do técnico Ramon Dias. Ingressos para esse jogo contra o Internacional esgotados, tá? Segundo informou o próprio Corinthians, todos os sócios já esgotaram os ingressos para essa partida. O Timão, portanto, tentando de qualquer maneira vencer a equipe do Internacional. O Inter, aliás, que não perde há 8 jogos. O time comandado pelo Roger Machado vem numa sequência espetacular. Em 8 jogos, aí 6 vitórias. Vem numa sequência boa nos últimos
5 jogos no Campeonato Brasileiro, só empatou um e venceu todos os outros. Então é o Inter com algumas situações e até uma provável escalação um pouco diferente, né? O Inter que tem mudado bastante o seu time, mas deve ter uma mudança com relação ao último jogo. O Roger Machado já fechou ali as atividades no CT Parque Gigante, com portões fechados inclusive. E aí o time deve ter uma mudança em relação ao jogo contra o Vitória, porque o volante Fernando está suspenso com uma lesão na panturrilha, né? E aí o Rômulo é a primeira alternativa. Uma provável escalação do Inter tem Rocher, Bruno Gomes, Vitão, Cleiton Sampaio e Bernabé. O meio de campo de Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley. E o Ener Valencia mais à frente. O Inter que é o 7º colocado com 45 pontos e pode entrar no G6 nessa rodada. Até passando então novamente a provável escalação do Corinthians com Hugo Souza no gol. No sistema defensivo, Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique. Na ala direita, o Mateuzinho. No meio de campo, muito provavelmente o José Martínez e Bidon ou Carilho. Na ala esquerda, o Matheus Bidu. Mais à frente, Garro, Yuri Alberto e pela primeira vez Memphis Depay titular. Importante lembrar, falava sobre o Hugo Souza, o Corinthians tinha até ontem para pagar a multa dos R$500 mil pelo fato dele ter atuado contra a equipe do Flamengo, né, nessa última quarta-feira. O valor não foi pago, isso pode acarretar algumas situações. O departamento jurídico do Corinthians tem trabalhado para não sofrer com esse tipo de situação, para que, por exemplo, o Corinthians não perca aí as garantias de poder contar com o Hugo Souza. Então a tendência é que isso seja resolvido nos próximos dias. Mais uma complicação para o torcedor corintiano ter de lidar ao longo dessa temporada. Estamos de olho em tudo o que acontece no Corinthians e amanhã estamos de volta. Rádio Bandeirantes curtindo e trazendo todos os detalhes da partida entre Corinthians e Internacional às 7 horas da noite. Grande abraço, rapaziada.